Sim, teve desfile militar, teve a turma com bandeira do Brasil, com a camisa amarela da seleção, mas não teve grito, não teve baixaria, não teve imbrochável, nem presidente andando a cavalo para ameaçar a democracia brasileira. O 7 de setembro foi um grande alívio para a democracia e para o país. Uma volta à normalidade. Lula desfilou em carro aberto, nós temos aqui as imagens, a turma vibrou, cantaram, né, o hino nacional, como é normal. Teve um pouco menos de gente na rua do que nas atividades do Bolsonaro em 7 de setembro? Sim, porque as pessoas estão tocando a sua vida. Quem pôde fez um churrasquinho com a família, foi para a praia, foi passear no parque. E muita gente também foi para a rua para acompanhar os desfiles. E os militares tiveram que bater continência para o presidente. Vamos ver. Um dia antes da festa, o presidente Lula fez um discurso conclamando o país à união, ao fim da discórdia. Minhas amigas e meus amigos, o terceiro alicerce da independência é união. E união só se faz sem ódio. O entendimento voltou a ser a palavra de ordem. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o Poder Judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada. Por isso, amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só, que sonhamos os mesmos sonhos, que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por este ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único extraordinário povo. O 7 de setembro teve também o Grito dos Excluídos. É uma tradição, movimentos sociais, movimentos populares de norte a sul do Brasil, Belém do Pará, Curitiba, interior do Nordeste, São Paulo. Né? O Grito dos Excluídos, que tinha a seguinte chamado, o seguinte mote: você tem fome e sede de quê? Também a volta à normalidade com os movimentos sociais ocupando espaço e não os golpistas na rua no 7 de setembro. A gente só não pode falar em normalidade completa porque o país passou por dias muito tristes acompanhando as imagens que vêm lá do Rio Grande do Sul. Interior do Rio Grande do Sul, vale do Rio Taquari. Dezenas de pessoas mortas, desabrigados, 2 ou 3 municípios que praticamente sumiram do mapa. É uma situação terrível, talvez a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Alguns cientistas já associam isso que aconteceu no Rio Grande do Sul às mudanças climáticas. Né? Nós temos esse ano o fenômeno do El Niño, isso não é novo, né? É o aquecimento das águas do oceano que acontece periodicamente, mas nos últimos anos, isso tem acontecido com mais intensidade, provocando ciclones extratropicais como esse, ocorrido lá no interior do Rio Grande do Sul, provocando tragédia, o governo do estado ainda tentando dar assistência às pessoas, mas uma situação terrível, muito difícil para recomeçar a vida. Nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, mais de 30 mortos, e também em Santa Catarina, situação complicada. Também não dá para dizer que há normalidade completa num país em que a Ana Moser é arrancada da maneira como foi arrancada do Ministério do Esporte. Atleta comprometida, um histórico, né, ligado ao vôlei, ao esporte brasileiro, progressista, lutou contra o bolsonarismo, estava fazendo um bom trabalho no Ministério e o que aconteceu? Foi demitida, porque o Lula, nas negociações em Brasília, teve que ceder o Ministério do Esporte para o Centrão. Para quem que foi o Ministério do Esporte? Deputado André Fufuca, esse é o nome dele, é do Maranhão. Ele não só é de um partido de direita, como fez campanha para o Bolsonaro. Tem aqui um trechinho, fazendo campanha para o Jair Bolsonaro.
A gente tem uma missão não apenas aqui, mas no Brasil inteiro, que é dar a maioria absoluta a Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro. Bom, Lula cedeu o esporte para o André Fufuca, que é um aliado do Arthur Lira. O esporte, além da política de esportes do país, vai administrar também a grana que vem das apostas, que viraram uma febre no Brasil, essas bets, né? Aposta, e aí uma parte disso vai para impostos e quem administra esse fundo agora vai ser o Ministério do Esporte. Por isso que eles estão de olho nesse ministério. Uma situação esdrúxula, né? Entregar o ministério, tirar a Ana Moser e ir para esse André Fufuca. O Lula entregou também o Ministério de Portos e Aeroportos para o Centrão. Esporte ficou com PP do Arthur Lira e Portos e Aeroportos ficou com Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal. Partido que também fez campanha para o Bolsonaro. Mas no caso de Portos e Aeroportos foi escolhido um deputado com um histórico um pouco melhor, né, o Silvio Costa Filho. Ele e o pai são desse partido, mas estiveram com a Dilma na hora do impeachment, foram contra o impeachment. Então, pelo menos nesse caso, escolheram um personagem um pouco melhor para conduzir Portos e Aeroportos. Deixou cicatrizes, porque o Márcio França, do PSB, Partido Socialista, que apoiou o Lula desde o começo, foi tirado de Portos e Aeroportos e vai para um ministério menor, Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Bom, tudo isso mostra o quê? Tudo isso mostra a dificuldade, é um sintoma da dificuldade enfrentada pelo governo, que foi eleito com uma diferença de menos de 2 pontos percentuais na eleição, vocês se lembram? Foi por isso aqui que o Lula ganhou. Então ganhou por uma diferença muito pequena e, além de tudo, está em minoria no Congresso, tem que fazer acordos. O Lula, a duras penas, vai destravando a economia, isso ele já conseguiu, e tem que destravar a política. O preço foi bastante alto, entregou o esporte, tirou a Ana Moser e entregou também Portos e Aeroportos. Bom, qual seria a outra alternativa? Marcar posição, não entregar os cargos e perder a governabilidade, perder apoios no Congresso e não conseguir aprovar mais nada. Então o Lula fez aí os cálculos e tomou essa decisão de fazer essa reforma administrativa, um sinal de que a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. Mas se o Lula conseguir realmente estabilizar o país, trazer normalidade, tanto na economia como na política, ele ganha força e quem sabe mais adiante pode, né, dar um encaminhamento para o governo de uma outra forma. Pesquisa IPEC, que é o antigo IBOP, desta semana que passou, mostra que a situação de popularidade do Lula melhorou um pouco, né? Ele vai chegando numa situação de um pouco mais de conforto. 40% avaliam o governo como ótimo, bom, e 25% como ruim, péssimo. Então abriu uma diferença, tem um saldo positivo, né, entre o ótimo, bom e o ruim, péssimo. É um sinal de que o governo vai dando certo, a duras penas. Bem, a gente teve também esta semana algo muito importante, a delação do Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele, depois de várias idas e vindas, ele está preso, ele é o sujeito que ficava do lado do Bolsonaro, negociava joias e tomou a decisão de delatar. Comunicou ao Supremo Tribunal Federal que quer fazer a delação, até para pedir também a liberdade provisória. Isso agora está sendo analisado pelo Supremo. Ele vai fazer a delação, é uma delação que interessa, tem elementos importantes. Se o Supremo der o ok, ele faz a delação e aí a situação do Bolsonaro vai se complicar bastante, é algo central para a gente acompanhar ao longo das próximas semanas.